Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai continuar nossa leitura, lendo Êxodo capítulo 11 e 12, o Salmo 31 e o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Vamos orar? Senhor, pedimos a tua bênção nesta leitura, pedimos que o Senhor esclareça o sentido da revelação da tua palavra, que por meio dela possamos te conhecer mais e melhor e possamos nos relacionar contigo de maneira mais obediente, de maneira, ó Deus, que te agrade, que possamos, ó Deus, ser servos fiéis, humildes, e o Senhor venha sempre a nos abençoar, Pai, a nós, nossos familiares, nossas igrejas. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos começar a leitura. Êxodo capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: Trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor: Perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Saiam daqui, você e todo o povo que o segue, e depois disso sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Novamente aqui a gente vê, né? Para que vocês saibam que o Senhor fez distinção. Bom, o anúncio dessa última praga é este, de que os primogênitos serão mortos. Mesmo assim, mesmo com esse anúncio, Faraó se endureceu e não permitiu que o povo fosse. Agora, capítulo 12, antes, de descrever a execução da última praga, vem aqui a descrição da instituição da Páscoa, um capítulo importante, porque tem muito a ver com a obra de Cristo, com a obra de Deus ao longo da história, provendo um cordeiro substitutivo para morrer no lugar do povo. Nós vimos isso acontecendo lá em Gênesis capítulo 22, quando Deus proveu um substituto para o filho de Abraão, Isaac. E aqui nós vamos ver Deus provendo um substituto, alguém que por meio do seu sangue traria libertação, traria vida ao povo de Deus. Então vamos ler a instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro,
então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da casa, nas casas superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa assembleia, e também no 7º dia terão santa assembleia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito a comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês, por 7 dias. Não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Agora, primeira Páscoa, versículo 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Aconteceu que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais.
Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramessés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Muito bem, um longo capítulo com várias instruções sobre a Páscoa, como eles deveriam realizar aquela refeição. Eles deveriam estar prontos para sair, né? Já com as sandálias nos pés, já com o cajado na mão, tudo pronto para sair. Deveriam comer às pressas. O cordeiro deveria ser um cordeiro perfeito, sem defeito, de 1 ano. O sangue daquele animal deveria ser colocado nos umbrais da porta, né? E aquele sangue marcaria, então, as casas em que não haveria morte. Então, de fato, Deus fez distinção entre os filhos de Israel e os egípcios. Deus trouxe libertação, salvação e vida ao seu povo de Israel e trouxe morte e destruição e sofrimento e luto ao povo do Egito, né? Essa refeição, além do cordeiro, também deveria ser com pães sem fermento, né? Pães sem fermento e ervas amargas. Tá? Então, não era a refeição talvez mais agradável, né? do mundo, né? Não era aquele tipo de refeição deliciosa, talvez. Mas
a gente sabe que aquilo que Deus realiza, de fato, tem que gerar em nós quebrantamento, um senso, né, de, de dor e de sofrimento também, né? Ah, porque houve ali um sacrifício, houve uma morte, não só do animal em si, mas dos demais que foram mortos, né? Então, eu creio que essa refeição ela tem o objetivo não de ser saborosa, não de ser deliciosa, de trazer aquele deleite para a alma, né? Mas de trazer sim uma reflexão, de trazer sim um nível de consciência de quem nós somos e de quem Deus é muito grande, né? Essa instituição da Páscoa, ela encontra eco na instituição da Santa Ceia do Senhor, que eu já fiz menção a ela quando lemos Mateus capítulo 26, porque a Santa Ceia do Senhor, ela vem a substituir a cerimônia da Páscoa, né? O pão significando, apontando para esse cordeiro que é morto, que é o próprio Jesus, e o suco da uva, o vinho, representando o sangue derramado. E dessa forma, Deus faz distinção do seu povo, ainda hoje, porque aqueles que participam da ceia do Senhor, eles têm a marca dessa promessa de vida, de salvação. E aqueles que não participam, os ímpios, eles, eles não têm sobre si a marca da salvação. Por isso, o natural é que todos que conhecem o Evangelho, entendem o Evangelho, aceitam o Evangelho, são salvos por Deus, eles são integrados pelo batismo, e que simboliza a circuncisão, e passam a celebrar a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, porque essa é a marca. Por isso os filhos de Deus precisam se comprometer com os símbolos que Deus estabeleceu, né? Eles não podem operar de forma eficaz a salvação na nossa vida, mas eles são como símbolos. Os símbolos não são a coisa em si. Os símbolos apontam para a coisa em si. É o que faz, então, o batismo, a água do batismo e os elementos da ceia do Senhor, né, e toda a sua cerimônia. Então, a instituição da Páscoa é importante a gente estudar, a gente conhecer, a gente saber minimamente o que aconteceu, entender as conexões com o restante da revelação bíblica, sobretudo a entrega do Filho de Deus como o Cordeiro que foi morto pelo mundo para nos trazer perdão e salvação. Muito bem, agora vamos ao Salmo 31, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado, de tristeza se consomem os meus olhos. A minha alma e o meu corpo, gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários.
de espanto para os meus vizinhos, de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu me disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor reserva, ou melhor, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Pois bem, a leitura do Salmo 31, salmo de fato de lamento e de louvor. Ele se lamenta muito, né, por diversas razões. Ele fala de novo aqui de perseguição, né? E volta a dizer, a gente precisa interpretar esses salmos à luz da vida de Cristo, de Davi como um tipo, um representante de Cristo, né? Eu percebo que alguns cristãos, não são todos, alguns têm aquela síndrome da vítima, síndrome da perseguição. Eles acham que tudo é contra eles, né? Acham que as pessoas estão contra elas. E deve-se tomar muito cuidado com isso, porque não é verdade, né? Não é verdade. Se há pessoas que nos querem mal, eventualmente, né, fazem o mal contra nós, e que não seja por causa da nossa fé em Cristo, né? A gente deve orar por essas pessoas, amar essas pessoas, se for o caso, guardar alguma distância, né? Mas sempre procurar fazer o bem por elas, mas não alimentar o sentimento de vítima. Não, isso não combina com o crente, com aquele que confia em Deus, né? Com aquele que se refugia e se sente satisfeito na presença de Deus. Aqui o versículo 10, ele diz que a vida dele estava sendo gasta em tristeza. Os anos estavam sendo gastos em gemidos. E a força dele era debilitada por causa da iniquidade dele. E os seus ossos estavam se consumindo. Se tem alguma coisa que nos debilita, que nos causa grande dano, não são as pessoas, mas são os nossos próprios pecados. Tem uma coisa que desgraça a nossa vida, que nos abate, são os nossos pecados. São as nossas próprias inclinações para o mal. E aqui pensa em mal todas as formas e facetas que podem se manifestar na nossa vida, né? Alguns, sim, terão inclinações para o mal, a maldade mesmo, a violência, né? A brutalidade. Outros terão inclinação para o mal da soberba, da arrogância, terão inclinação para o mal da maledicência, terão inclinação para o mal da imoralidade sexual, do adultério.
da pornografia. Alguns terão inclinação para o mal da... Deixa-me pensar... Tá fugindo a palavra aqui. Da avareza, né, que é o amor ao dinheiro. Né? Enfim, tem muitas maneiras em que a iniquidade se apresenta na nossa vida. E isso tudo faz secar a nossa alma. E traz tristeza e traz muito dano à nossa vida. Então, que a gente busque, na presença de Deus, expressar arrependimento, expressar nossa tristeza pelos nossos pecados e procurar nos mudar realmente, buscar em Deus o perdão. Né? O que diferencia a figura de Davi de Cristo é exatamente esse ponto. Né? É a questão da consciência que Davi tinha do seu próprio pecado. Porque Cristo não tinha pecado nenhum. Cristo foi perfeito. A perseguição que ele sofreu, né, e todas as outras coisas, não foi por causa do seu próprio pecado. A angústia da sua alma não foi por causa do seu próprio pecado, mas por causa do meu pecado e do seu pecado que estava sobre ele. Isso o angustiou, porque no momento em que ele tomou sobre si os nossos pecados, houve então a separação dele e do seu pai, a ponto dele dizer: por que me desamparaste? E ele entregou então a sua vida em nosso lugar. Vamos agora ao texto de Marcos, capítulo 3. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Eles queriam, óbvio, que Jesus fizesse a cura para terem de que o acusar. Não, eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. É lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou deixar morrer? Para aqueles homens, no sábado, o ideal era deixar morrer. Né? E Jesus traz vida. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Bom, aqui, como já foi dito, né, a popularidade de Jesus já era enorme. Né? Ele pedia para os demônios não os exporem à publicidade, mas o que ele fazia, obviamente, trazia muita atenção. Né? E imagina, né, como que seria, né, se Jesus estivesse hoje, né, no nosso meio, como é que seria? Será que as pessoas iriam buscá-lo? Eu creio que sim. Eu creio que as pessoas que desejam alívio imediato das suas dores, sofrimentos, angústias, problemas diversos,
essas pessoas iriam também atrás de Jesus, né? E as pessoas apertavam ele, né? Chegavam e queriam encostar nele, se jogava para cima dele. Então ele tinha que sair mesmo e ficar num barquinho um pouco mais afastado. Enfim, estratégia de Jesus para poder ministrar para aquelas pessoas. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, nem sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Esse era o pecado contra o Espírito Santo. Atribuir a Cristo essa declaração. Ele está possuído de um espírito imundo, ou seja, dizer que aquilo que Jesus faz é, na verdade, obra do demônio. Né? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Bom, a gente já comentou um pouco sobre esse texto, né? No episódio de Mateus. Então, o que Jesus está fazendo, né? Todas essas manifestações de poder, né? Tinham em vista demonstrar, sinalizar que o reino de Deus estava sendo implantado e o reino do mal, o reino do diabo, estava sendo enfraquecido. Jesus estava mostrando o seu poder e o seu domínio no mundo, afastando a influência do diabo. Né? E aqui no texto anterior, aqui que a gente leu, né? No versículo 11, fala dos espíritos imundos que, quando o viam, se prostravam diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Então era uma batalha espiritual, né? Uma batalha espiritual. Tudo que Jesus fazia é como se ele estivesse proclamando: é chegado o reino de Deus. Quando chega o reino de Deus, o reino das trevas é afastado. Não dá para haver concomitantemente, no mesmo ambiente, luz e trevas. Não dá. Ou há luz ou há trevas. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos, suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Novamente aqui, a gente já tratou desse texto recentemente, né?
Jesus não está aqui desprezando os seus familiares, ele apenas está deixando claro que os vínculos, o vínculo mais estreito das pessoas com ele se dá por meio do cumprimento da vontade de Deus. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus têm uma relação de proximidade com Cristo muito maior do que os laços familiares, né? Então, se sua mãe, seus irmãos, suas irmãs fossem obedientes a Deus, fizessem a vontade de Deus, o nível de intimidade, de proximidade com Cristo, né, seria muito maior do que o laço materno, o laço fraterno de irmãos, né? Enfim, não creio que esse texto está demonstrando da parte de Jesus aqui desprezo em relação à sua família. Muito bem, terminamos a leitura de hoje. Esse vídeo vai para o YouTube, fevereiro, dia 6 de fevereiro. Muito bem. Então, assim encerramos a nossa leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.